Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 30 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, vamos falar sobre as ações do Procon Santos voltadas para os reflexos nos preços em virtude da paralisação dos caminhoneiros, o resultado das audiências no caso do assalto à Caixa Econômica Federal e o trabalho em parceria com a Câmara de Vereadores na questão do sistema Anchieta Imigrantes. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie, meu amigo Bruno, o telespectador que nos acompanha. É sempre uma satisfação, uma grande alegria participar. Com gasolina, hein? Com gasolina. Ainda tem um pouquinho de gasolina. Hoje não deu para vir de bicicleta. Eu vi que ontem você foi de bicicleta ao Procon, né? Foi. Ontem eu fui. Eu me senti na Holanda até, viu? Mas fui, consegui, guardei a bicicleta, fui e voltei, uma delícia. Aliás, as ruas estão bem mais tranquilas, né? Ficaram bem mais tranquilas, né? Muito mais calmas, né? Muito mais calmas. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Rafael Bom dia, Quaresma, Bruno, nosso vereador de Santos, Bruno Orlando. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Baixada. Uma satisfação participar do programa, poder falar um pouco dos desafios da nossa cidade e fazer uma prestação de contas ao nosso município. Afinal, a gente está chegando em junho já, né? O tempo voou. Exatamente, quase meio do ano. Meio do ano. E você pode participar a partir de agora do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13, está aí na tela, 988779496, pela nossa fanpage, onde estamos transmitindo o programa simultaneamente ao vivo, pelo Facebook, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Apesar do abastecimento de combustível ter recomeçado em alguns poucos postos de Santos, o movimento dos caminhoneiros afetou também o abastecimento de alimento. Nas feiras livres aqui na cidade, faltam muitos produtos e a população também reclama do aumento dos preços. Toda terça tem feira na Rua Prudente de Moraes, na Vila Matias. É uma feira pequena, mas hoje ficou menor ainda. Geralmente tem barraca desde ali, ó, da Pinheiro Machado, onde a rua está interditada. Nesse espaço todo que está vazio costuma ter barraca e a feira vai até ali perto da Ana Costa. Mas como vocês podem ver, tá faltando um monte de comerciante. O feirante não veio também, sem ter o que vender, como é que vai trabalhar? Melhor ficar em casa. A Jaqueline montou a barraca de frutas para vender o que ainda tem em estoque. E é pouco, tá difícil trabalhar. Fica difícil vender, porque tem que aumentar o preço, porque no mercado tá muito caro e a gente tem que acabar revendendo pelo preço maior, então acaba afastando os clientes, né, os fregueses, tudo. Feira da Oswaldo Cruz, no Boqueirão. Aqui o mesmo cenário. Vários espaços vazios. Feirantes não trabalharam. E quem veio diz que falta mercadoria. O mamão tá em falta, limão também. Tudo em falta que não tá descendo, entendeu? A barraca de verduras da Helena também está desfalcada. Não tem couve-flor, não tem salsão, não tem cebolinha, não tem salsa. Aí tem pouca coisa, é mais fácil falar o que tem. O que tem? Alface crespa, alface americana, escarola, espinafre não consegui, couve consegui um pouquinho. Mas sabe o que é pior? Os preços. Aumentou tudo. Enquanto não normalizar, tá tudo assim o dobro. Pois é, os preços. Batata, R$10 o quilo. Banana você encontra de R$6, R$7 a dúzia. Ovos, dúzia a R$7, R$8. E o tomate? O preço disparou, R$17 o quilo. E não para por aí não. Tá caro? Tudo muito caro. Tem muita coisa, tem bastante coisa. Alface, essas coisas não faltou. Mas o mamão não tem em lugar nenhum, que é o que eu vim buscar. E com esses preços o carrinho não vai encher muito não, né? Foi mais alguma coisa, mas não vai chegar a encher igual as outras semanas. Tá caro para burro, muitas coisas. Ele ainda não mostrou o maço de couve, que é comprado a R$2 toda feira e tá praticamente, ultrapassou acima de R$10 um maço de couve. Rafael, a cobrança abusiva de preços, ela é crime? Como que se configura? É crime, na verdade, nós temos aqui crime contra a economia popular, crime contra a ordem econômica, enfim, tem uma série de tipificações em relação a essa
questão, e também no Código de Defesa do Consumidor, não é, como uma prática abusiva tipificada no artigo 39, tanto no inciso 5 como uma vantagem manifestamente excessiva, e também no inciso 10 como um aumento injustificado de preços, não é? Sempre quando o fornecedor aumenta sem justa causa os preços, isso caracteriza uma prática abusiva. E essa situação, Nathalie, ela está muito dinâmica, não é? Na semana passada eu me lembro, nas oportunidades que tive de orientar o consumidor, eu disse para que os consumidores não acelerassem esse processo de desabastecimento, né? Nós vimos muitos consumidores comprando muito acima do necessário, não é? Exatamente. Desenvolvendo até uma postura contrária ao que o momento exigia. Exatamente. De solidariedade, Exatamente. de pensar mais no coletivo e não em si mesmo, enfim, hábitos que nós não estamos acostumados e que, portanto, não praticamos. E era um bom momento do consumidor se unir, até pegar essa situação excepcional, como outros países que têm... Estados Unidos, por exemplo. Seja com muito guerra, próximo de nós, seja né? com problemas climáticos, lá tem terremoto, tem furacão, enfim, e eles vivem isso com uma certa habitualidade ou frequência maior que a nossa. É noção de patriotismo, Rafael, que nós não temos. A nossa cultura não tem isso. Cada um aqui, infelizmente, pensa em si. Pois é. A nossa política, a crise política que acabou explodindo no país é muito reflexo disso. Foi muito reflexo disso. Sim, eu concordo, né? Então, na semana passada, a orientação era essa, para que o consumidor não acelerasse esse cenário de caos. O desabastecimento viria, como de fato veio já no final de semana, eu mesmo estive, enquanto consumidor e como consumidor que somos todos aqui, não é? Em alguns mercados, e eles até praticando lá o direito à informação, mencionando na parte do açougue, dos legumes, hortifrutis, enfim, que não tinham a mercadoria por conta dessa paralisação. Pois bem, agora o que nós temos é um cenário um pouco diferente do final da semana passada, do meio da semana passada, que é de fato o retorno de alguns desses itens num preço absolutamente absurdo, abusivo, astronômico, enfim. E aí eu aproveito o gancho para pegar justamente essa situação que você disse do patriotismo, que me parece os caminhoneiros fizeram ressurgir, reacender isso na população, não é? Assim como eu, telespectador que nos acompanha, viu o movimento dos caminhoneiros no final de semana, não é? Passaram por vários... grande apoio popular. Exatamente, passaram por várias ruas, avenidas da nossa cidade e receberam aí um apoio imenso, não é? E com isso eles reacenderam, reativaram o patriotismo, muito mais do que a questão da Copa do Mundo que estamos à beira de acontecer, não é? Sem dúvida. E aí então quero aproveitar o nosso telespectador aqui para dizer o seguinte, vejam que essa questão dos caminhoneiros surtiu efeito não porque um caminhoneiro estava insatisfeito, mas porque eles se uniram, não é? E mostraram a força que essa união tem. De minoria eles não têm nada, né? Exato. Nathalie, o consumidor sozinho, ele faz muito pouco, quase nada. Não é? Agora, o consumidor unido, ele é tão ou mais forte quanto os caminhoneiros. E aí, então, fica aqui um alerta e uma orientação para os consumidores que pratiquem o que em muitos outros países já é feito com relação a situações como essa, não é? De banir o produto, de banir certos fornecedores. Então é muito simples, não compre estes produtos, ajude, auxilie, o Procon sozinho não vai conseguir resolver o problema. E se tem alguém vendendo é porque tem também alguém comprando. Então não compre o produto. Esse preço, você que é consumidor, telespectador aqui que nos acompanha, sabe mais ou menos a média de valor. A Nathalie deu exemplo da couve, não é? Mas enfim, de outros hortifrutis, legumes, o preço é absurdo. A gente viu de saco de batata... Quilo de batata que era 80 centavos há uma semana, R$10. O saco a 90, 100 reais, a 300, 400, 500 reais. Ontem eu conversei com um amigo que é dono de restaurante lá no centro, ele falou, olha, já estou sentindo aqui, porque eu pagava 80, 90, estou pagando 170 e negociando muito. E claro, aquele que está vendendo a ele não é também o vilão da história, porque ele compra mais caro. Então, é simples, não compre porque não haverá, e não é um produto que você não consegue suprir nesse primeiro momento, você substitui, não é? Essa orientação a gente já não pode dar, por exemplo, em relação ao gás de cozinha que vem acontecendo também, a gente comenta na sequência, mas me parece que esse é um ponto importante, não é? Não incentive essa prática, a prática é abusiva, você consumidor tem um papel muito grande, muito importante nesse cenário de não alimentar e não permitir que se pratiquem esse preço, não compre. A mesma coisa vale para abastecimento de carro, né? Quem não tem a necessidade de andar de carro, quem não precisa e não trabalha com carro,
deixa o carro em casa, espera a situação se normalizar, porque ela vai se normalizar dentro dos próximos dias, e aí a gente não vai pagar o litro da gasolina R$ 5,99. Exatamente, Nathalie. E eu acho que é importante, desculpem, a gente fazer uma análise sobre essa greve, sobre essa postura que os caminhoneiros tiveram, com um grande apoio maciço da população. Sim. Por quê? Quando a gente pensa em greve, em tudo o que advém disso, a gente esquece de uma questão maior e que eu acho que foi símbolo nesse momento, foi a consciência política de todo cidadão. Sim. Hoje, nós paramos para pensar, e quando eu falo nós, eu falo a população brasileira de uma forma geral, em tudo o que está acontecendo no país, no sistema político brasileiro, naqueles que são os nossos representantes, em tudo que tem se discutido. Essa greve superou em muito a questão do preço do diesel. Sim. Agora, obviamente, não dá para que a gente Não lute... foi só pelos 46 centavos, não, né? Como lá atrás não foi só pelos 20 centavos do pão. Exato, do pão, do preço da tarifa de ônibus. Não é isso que faz a diferença na nossa sociedade. A diferença é o coletivo. É o engajamento. Eu acho que os caminhoneiros tiveram uma felicidade muito grande nesse trabalho. Eles reativaram no governo as discussões a respeito disso, que são extremamente legítimas, mas principalmente eles conseguiram um apoio maciço da população. E eu quero parabenizar mais uma vez a categoria, porque além do trabalho que eles fizeram de mostrar a realidade, de engajar toda a população brasileira, no momento que eles perceberam que começava a faltar alguns insumos importantes, algumas questões hospitalares, outras questões relativas a remédios. Eles deixavam passar. Eles deixavam passar? Deixavam. E hoje, com o término dessa greve, com o fim anunciado, eles conseguiram que estas questões que impactam no dia a dia, como o preço de alimento que subiu, como as bombas particular, nós tivemos dificuldades, por exemplo, para levar alimentos de uma instituição de uma cidade para outra, porque não tinham combustível em carros de instituições ou particulares. Mas os caminhoneiros tiveram a sensibilidade de, nesse momento, entender a proposta, conversar com o governo, os dois responsáveis, sentar, fazer um acordo, respirar nesse momento para que, eventualmente, se em breve for necessário, retomem algumas ações. Mas a solidariedade, a responsabilidade desses homens e mulheres foi tamanha que hoje a gente vê uma mudança de postura e chega a um ponto de ano de Copa do Mundo. Não se ouvir falar de Copa. Exato. O principal ponto discutido nesse país, que eu nunca vi isso antes, foi postura dos caminhoneiros, a postura daqueles que andam o Brasil inteiro. Isso faz total diferença no mundo político. E sabe o que mais nesse movimento todo? Não foi um movimento político. Nada, em nada absoluto. A gente percebeu que não tinha uma bandeira por trás. A bandeira era única e exclusivamente: chega, não aguentamos mais. Nós movimentamos a economia deste país, levamos a economia deste país sobre rodas e não aguentamos mais. Então, assim, eu acho que isso foi o que mostrou, que fez com que a população abraçasse o movimento. E eu digo mais, eu espero, Nathalie, que isso sirva para a gente discutir novamente os modais que o Brasil tem. Sem dúvida. Não dá para a gente ficar só na rodovia, o trabalho dos caminhoneiros é importantíssimo, mas o custo é elevado no que tange a outros valores, não a diária deles, ao serviço que eles são remunerados, mas a gente tem modais ferroviários que são pouquíssimos explorados. Ferroviários, hidroviários. A cabotagem nesse país, que já foi utilizada hoje, praticamente não é. Nós temos que reacender a discussão dos governos, a forma que a gente tem de gestão desse país. O Rafael, advogado experimentadíssimo, a gente tem uma lei de licitação nesse país mais do que ultrapassada. Nossa. É um problema seríssimo. É o grande atraso de tudo. Sim. Quando a gente pensa em poder público e pensa em licitação, a gente já percebe que a coisa não vai andar para frente. Vai caminhar a passos de caranguejo. Uma pequena compra, às vezes, de uma caneta pode demorar 3, 4 meses. Então, isso tem que ser superado. E a população unida é a melhor forma, o melhor instrumento de fazer as modificações necessárias nesse país. Então, eu espero que isso seja apenas o primeiro passo para que a gente possa mudar de fato tudo isso que faz com que a sociedade brasileira ainda sofra por conta desse sistema. Eu quero só aproveitar só um gancho para acrescentar, dizer que o sucesso realmente dessa ação dos caminhoneiros é porque eles ali ecoaram a voz da população. Exatamente, né? Então, exatamente. A reivindicação partiu deles, mas essa sensação, esse sentimento de que não se aguenta mais pagar
os tributos, isso, na verdade, extrapola muito a categoria dos caminhoneiros. Isso é um sentimento, uma sensação disseminada por todos na sociedade. Então, eles ali ecoaram a voz de muitos, né? Ou se não de todos nós. A população brasileira se sentiu representada, né? Exatamente. Você vê, Nathalie, como as coisas, é um trabalho ali, né, intenso e que não pode cessar um minuto, porque no início dessa semana nós vimos, em razão das sessões, né, que foram feitas na conversa de domingo entre o presidente, os representantes, enfim, outros órgãos envolvidos, o ministro da Fazenda vir a público e ir falar, né, ou cogitar, ainda que seja, de aumento de imposto. Quer dizer, é mais do mesmo, né? Não é possível que ainda se pense nisso, como dado lei de o compensação. cenário. Claro, a lei de compensação qual é? Encolher os gastos, reduzir os gastos. Exatamente. Tem muita coisa para cortar. Temos muitos benefícios, né? Muitos auxílios, moradias, auxílio transporte, auxílio alimentação. Basta a gente dar uma olhadinha na fatura de cartão de crédito corporativo do nosso presidente da República e da nossa primeira-dama. Pois é. Né? Veja, é como qualquer um de nós faria se fosse conosco. Não é claro, você tem lá um orçamento que não fecha. Você pode incrementar o orçamento trabalhando mais, gerando uma receita. E cortando mas gastos. Ato contínuo ou concomitantemente você tem que cortar gastos, senão não dá. Então, nesse momento, é o momento de enxugar, cortar realmente esses gastos. E se tiver que cortar na carne, vai cortar na carne. Na verdade, o povo brasileiro cansou de só ele enxugar gastos, né? Só ele pagar essa conta. Uma conta que está sendo muito cara e que está custando muito caro. Só que quem de fato foi responsável por essa conta é o único que não está pagando ela. Então, acho que o povo brasileiro cansou de pagar a conta que é do outro e de enxugar os gastos só dentro da própria casa. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco falando de um projeto muito bacana do Rotary Clube Santos Boqueirão. O projeto Cisternas. 4 entidades da cidade já são beneficiadas com a iniciativa. A água da chuva que cai no telhado corre por esses canos, passa por um filtro e é armazenada nas cisternas. A capacidade é para 2.500 litros. O equipamento foi instalado no Centro Espírita Monteiro de Barros, que fica na região do Mercado Municipal. As obras assistenciais da entidade beneficiam mais de 300 pessoas. Mas como é que a cisterna ajuda? Toda a água coletada aqui nessas cisternas é utilizada para lavagem de chão e também na descarga desses 2 banheiros aqui, que são utilizados pelas pessoas atendidas aqui pela entidade. Parece pouco, mas só isso já está impactando em 20% a menos na conta de água. Por ano, a economia chega a R$2.000. O fundador da instituição explica que o dinheiro é reinvestido nas obras. A gente pode aí atender as necessidades das crianças, atender as necessidades dos idosos, que a gente está agora com uma república de idoso, a necessidade de atender aqui os moradores em situação de rua, as pessoas do entorno, através de cestas básicas, mas principalmente através de cursos que a gente tem de informática, que a gente tem de inglês, reforço escolar. Outro aspecto importante é a colaboração com o meio ambiente. A gente aprende a devolver para o meio ambiente aquilo que ele está dando para a gente. Ele dá em forma de chuva e a gente passa a reutilizar isso em forma de limpeza. Nós vamos limpar e depois volta para o meio ambiente. Então, a gente acaba reusando essa água que um dia ela era jogada fora. O projeto das cisternas é do Rotary Santos Boqueirão e já está em prática em 4 entidades assistenciais de Santos. Os resultados são mais que positivos. Por exemplo, no educandário, eles estão tendo uma economia de 15 mil litros mês. Isso é um monte de coisa. E esse dinheiro que eles acabam não gastando, eles podem reinvestir no que eles precisam e suprir outros lados da entidade, né? A entidade que quiser participar do projeto, basta entrar em contato com o Rotary. Técnicos vão fazer um estudo para avaliar se é possível instalar as cisternas. O telefone do Rotary está aí na tela, é o 3234-5577. Vem bem de encontro ao que nós falávamos no bloco anterior, né? Das pessoas se unirem, se engajarem por um bem comum. São 4 instituições, né? E instituições que prestam um serviço extremamente importante para a nossa cidade. Exatamente esse é o ponto, Nali. Percebam, quando ela fala do educandário santista, até eu quero mandar um abraço para o Branco, que é o presidente, é um grande amigo. A gente tem uma entidade que faz um papel que seria do governo,
papel do poder público, que é o de educar crianças, que é o de tirar crianças da rua para que elas possam ter uma educação de qualidade. Infelizmente, hoje o governo não consegue ter abrangência de tudo isso, então faz parcerias com essas entidades que fazem um trabalho magnífico, mas que não têm condições de custear todo o seu valor, porque realmente custa caro. Iniciativas como essa do Rotary faz com que a sociedade civil organizada ajude a sociedade civil organizada através de uma outra entidade que ajuda o poder público de maneira direta, ou seja, o cidadão ganhando. Então, é um trabalho técnico, é um trabalho sério, que impulsiona a entidade de uma forma geral para que ela pague as suas próprias contas e falta fazer o bem ao próximo. Então, é importantíssimo. Eu quero parabenizar publicamente o Rotary Boqueirão pelo trabalho que fez, pelo trabalho que vem sendo feito, e faço votos que ele consiga fazer cada vez mais, porque não só a entidade como Educandário Santista precisa, tenho certeza que a Casa da Vó Benedita, a Casa de Estar, a Casa da Criança, entre tantas outras, poderiam se beneficiar com uma atitude excelente como essa. Senso de patriotismo que muitas vezes falta, né, Exato, Rafael? tá aí, ó, é a resposta do que nós falamos antes, não é? Um bom exemplo de que, ao invés de ficarem pedindo recurso, etc., não, eles buscaram uma solução através do aproveitamento da água, do armazenamento dessa água da chuva, enfim, para economizar os gastos e para utilizar esses valores que são escassos. Sim. Em outras frentes, né? Então aqui está já a resposta daquilo que falamos antes. E olha que é uma coisa pontual, simples. Imagina isso potencializado e replicado em progressão geométrica. Aí, né? Quer dizer, a gente conseguiria excelentes resultados. O brasileiro é muito criativo. O brasileiro... Só basta usar a criatividade para o bem, né? Para o bem, exatamente. Né? Quer dizer, a gente vê em algumas situações, envolvendo até consumidores, não é, golpes, etc. Eu olho lá, eu penso, eu falo, mas dá tanto trabalho para fazer isso. É tão mais trabalhoso do que fazer o bem e fazer o certo. Por que você não faz o certo? Então, exatamente. Enfim, mas aqui está um bom exemplo realmente que nos motiva e que nos faz acreditar que teremos um final feliz aqui nessa história toda. E temos que ter, porque nós temos gerações aí, nossas filhas, exato, né? E a gente quer as nossas meninas um futuro melhor para elas. Que estão nos assistindo, inclusive. Que estão nos assistindo. A Isabela e a Isadora. É verdade. E a Luísa também está nos assistindo. Audiência garantida. Garantidíssima. Rafael, a gente teve a participação de uma telespectadora, dona Vilma, e ela disse que ela encontrou banana a R$2. Eu quero que depois ela continue, responda para nós aonde é que está essa dúzia de banana por R$2, porque tem muita gente certamente que está atrás desse preço. É o preço praticado, é o preço justo, até para que a gente possa elogiar o comércio que está mantendo o preço sem, né, explorar o consumidor. Eu acho que boas práticas a gente tem sempre que mostrar. No sentido de configurado o preço abusivo. O que acontece com o estabelecimento, com o comércio, com o posto de combustível, Rafael? Olha, é importante passar aqui, sem querer ser muito técnico, não é? Mas passar as etapas aqui, o passo a passo de como isso acontece. Na semana passada foram 15, um pouco mais do que isso, postos visitados, 3 notificados pelo PROCON de Santos. Ontem tivemos mais alguns, já envolvendo o gás de cozinha, mas na semana passada ainda os combustíveis, foram notificados para que apresentassem a nota fiscal de compra do produto, né, do combustível. Porque através da nota fiscal de compra é que a gente consegue verificar ou não se aquele preço praticado tem relação com o preço de compra, sim, ou se é de fato um aumento injustificado, uma especulação que caracterizaria essas práticas, né? Caracterizariam essas práticas abusivas que falamos no primeiro bloco. Então, estamos nesse passo de aguardar a apresentação das notas fiscais para confrontarmos com o preço praticado e com o valor cobrado, né? O valor de compra com o valor de venda. Se isso restar caracterizado, o passo seguinte é transformar esse auto de notificação num auto de infração, aplicando uma penalidade, a princípio uma multa pecuniária, um valor em espécie, um valor em dinheiro, que será depois revertido à Fundação PROCON do Estado de São Paulo, ao PROCON de Santos, enfim. E essa multa pode chegar a quanto? Essa multa varia, ela pode sair de R$700, R$800, na verdade, até R$7 milhões. Eu acredito que envolvendo postos de combustível, a gente fique em algo próximo a 10 ou até 100 mil reais, né? Então depende muito do porte econômico da empresa, qual é a classificação dela, o faturamento do posto, o número de consumidores lesados e a gravidade da infração. Então tudo isso é jogado num programa de computador da Fundação PROCON, que tem aqui no PROCON de Santos, e aí é feito o cálculo. Não é uma coisa tão simples
como, por exemplo, as multas de trânsito. Não é? Sim. Avancei o sinal vermelho, o valor é X. Esse não é dia prefixado. a velocidade é Y. Não, ele varia de acordo com a gravidade, com os consumidores lesados e com o porte econômico da empresa, porque também não adianta aplicar uma multa de, sei lá, R$1.000 para quem fatura milhões, não é? Então a gente tem essa gradação. Né? A proporcionalidade, importante. Exato, lá se faz isso. Então a gente está nesse momento. Agora, os telespectadores que se sentiram prejudicados e estão sendo lesados por essa situação, porque às vezes eu consigo... Podem usar da nota fiscal, devem guardar pedir, a nota exatamente, fiscal. Né? Guardem a nota fiscal, tragam essa informação ao PROCON. Você tem vários canais aqui para interagir conosco, o site, aplicativo, o atendimento presencial, agora os postos avançados. Importante aproveitar para fazer o comercial aqui do nosso posto avançado do PROCON Unisanta, não é? Então, o posto avançado do PROCON Unisanta foi o último que a gente inaugurou, 15 de março, está à disposição, trabalhando em prol da população. Traga aqui a nota fiscal, fala, olha, paguei, eu não tenho visto isso em Santos. Hoje, até quando terminar o programa, ainda brinquei com o Bruno, falei, a gente vai percorrer os postos aí, vamos ver como é que está tudo isso, para sentir realmente, ver o dia a dia na rua como está. Isso vale para compra de alimento, vale para tudo. Vale para tudo, porque em algumas situações eu consigo postergar, consigo praticar aquela tática que a gente falou antes, né, do banimento lá, de não comprar, mas em alguns casos eu não tenho como. Então, se eu comprar e não me restar outra alternativa em razão da compra desse preço exacerbado, pega a nota, registra a reclamação conosco, porque individualmente a gente vai trabalhar o seu caso. Essa questão, essa paralisação, esse movimento dos caminhoneiros trouxe muitos reflexos para o Porto de Santos. É o maior porto da América Latina, afetou diretamente a cabotagem, né? A gente vem acompanhando, e trouxe à tona novamente o debate sobre a gestão que hoje é centralizada em Brasília. Exato. Né? Muito se fala da necessidade da regionalização do nosso porto, porque ele está na nossa cidade. E a nossa cidade é a que menos lucra ou a que não lucra, muitas vezes, com tudo aquilo que o porto tem gerado. Fica lá no governo federal. A Câmara de Vereadores, na sua pessoa, você vai ser o presidente da Comissão Especial de Vereadores, vai debater o tema. Quais são as ações, as primeiras ações, Bruno? Exato, Natalia. A regionalização do porto é um assunto recorrente na nossa cidade, não é uma novidade, mas é de suma importância pelos motivos, e um deles é o que você colocou, que a distância que existe entre o poder público municipal, entre o porto de fato e a gestão portuária, que é federal, é muito grande. Sim. Então, assuntos simples, como a pavimentação de uma avenida, são discutidos no governo federal, que sequer sabe onde fica essa avenida. Nós temos, para dar um pequeno exemplo, a catraia você pega no mercado municipal. Quando a maré está alta, você pega a catraia bem no porto. Sim. E você tem que entrar área dentro para poder chegar até esse espaço, porque o barco não passa no canal. Quando você vai até aquele espaço, você tem que passar por trilho do trem, você tem que passar por buracos, até uma colmeia de abelha eu cheguei a ver no dia que estive lá. E o que o poder público municipal pode fazer? Absolutamente nada. Porque é área federal. Não tem competência para isso, ele não pode colocar um centavo ali, sob pena até de responder por isso. Sim. Então, tudo isso cai no colo de quem? Do governo federal, que não consegue, não tem força, não consegue chegar até aqui. Basta ver as obras da entrada da cidade, gente. Exato. O governo do município e o estado fizeram a sua parte, o único que não fez ainda foi o governo federal. É justamente o que mais tinha que fazer. Que além de tudo, fica com 65% de tudo que se arrecada no país. Que a gente falou aqui no começo, os 4 ou 5 meses que a gente trabalha por ano só para pagar imposto. Só para pagar imposto. 65% disso fica lá no governo federal, que sequer as pessoas vão até lá. Então, o que acontece? A regionalização do porto é a mesma coisa. Nós não conseguimos aqui fazer uma recuperação daqueles armazéns que estão abandonados, transformando em via turística. A gente acaba tendo um problema dos navios de cruzeiro que chegam aqui, ao invés de atracarem na ponta da praia, que teria o local certo, ou próximo ao Valongo, que é uma questão turística. Não, eles atracam no meio do local. Do nada. É isso, do nada, onde você não tem nada a ver com o turismo. Ali seria importante para... É bem feio, aliás, né? Depois encontra a nossa cidade. E aí nos navios, quem já teve a oportunidade de ver isso, acabam vendendo passeios em São Paulo, na capital do estado, e não na cidade de Santos, onde poderia ficar recurso, contratar motoristas de táxi, de aplicativos, comércio local, restaurante. Exato. O que gira economia e gera emprego, que é uma grande dificuldade que toda cidade tem. Então, se nós conseguirmos trazer para cá o comando portuário, e a legislação hoje federal permite que seja feito isso, traz para o município de Santos, ou traz para a região da Baixada Santista esse controle, nós conseguimos avançar muito. E aí a gente consegue, de fato, fazer a recuperação que o nosso porto necessita. Falamos de algumas coisas, mas inúmeras outras. Hoje, eu até quero fazer um coro aqui, conversei com o deputado Papa,
na Câmara Federal, ele é vice-presidente de uma subcomissão de portos, Sim. É a favor da regionalização do Porto de Santos, e conversei com o deputado estadual Paulo Correia, que é o único deputado aqui da cidade, e também fez uma frente parlamentar sobre a regionalização dos portos. Meu objetivo é, numa primeira reunião da Câmara Municipal, da SEV específica para esse assunto, que a gente possa trazer o deputado Papa, possa trazer o deputado Paulo Correia, para discutir em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, claro. para que a gente tenha força suficiente nesse engajamento, porque não é uma luta fácil, mas que possa ter força para lutar contra isso no governo federal e, de fato, trazer para cá. O Porto de São Sebastião é um governo estadual que faz a gestão, através da nomeação de um presidente da DOCAS. E os maiores portos do mundo são regionalizados. Rotterdam, na Holanda, entre tantos outros. Então é importante que a gente possa trazer isso para cá, mas possa dar força para aqueles que nos representam, entrem nessa luta e consigam de fato essa virada, trazendo para Santos, trazendo aqui para a nossa região a possibilidade de comandamento desse porto. Santos tem o ônus, e é necessário que tenha, porque um porto tem os seus desafios sim, e traz para cá. É importante que a gente tenha o bônus nisso, é importante que a gente possa contribuir muito, porque a população santista tem muitos desafios em relação ao porto, que é o maior da América Latina e pode contribuir cada vez mais. A relação porto-cidade, ela tem que ser mais amigável, né? Exato. Ela é muito complicada. E é importante dizer que o porto não é um inimigo da cidade, claro pelo contrário, é um grande parceiro. Tira o porto daqui. Não tem cabimento. Agora, nós temos que trabalhar lado a lado. E a melhor forma de trabalhar lado a lado com o porto é regionalizando a sua gestão. Você tocou num ponto, Bruno, muito importante e que também remonta ao que nós debatemos no primeiro bloco, a questão da nossa representatividade. Você citou o Papa e citou o Paulo Correia. Na verdade, nós temos da nossa região 3 deputados federais e 3 deputados estaduais. Muito pouco para o tamanho da nossa região. Verdade, 1,5 né? milhão de votos. E nós temos uma eleição que muitas vezes a população nem se atenta para a importância de eleger quem é da sua região para Câmara, para Assembleia, porque acha que o voto dela não tem valor. Né? Se a gente tivesse, talvez, uma maior representatividade, tanto na Assembleia quanto na Câmara, talvez debater a regionalização fosse mais fácil e já tivesse acontecido lá, já tivesse acontecido com mais força no passado. Com absoluta certeza. Se a gente parar para pensar, uma região que a gente tem em torno aí de 1,5 milhão de habitantes, salvo engano, ter 3 deputados estaduais, 3 deputados federais, pouco. Significa que a nossa população está votando em candidatos de outras regiões. E em demérito nenhum a qualquer um deles, mas de fato não vão lutar pela nossa cidade, pela nossa região. Depois não adianta reclamar, né? Exato. A nossa maior arma contra tudo isso é o voto. Não adianta a gente fazer mobilização em 2013 e parar o país, não adianta a gente fazer mobilização como bem fizeram os caminhoneiros nesse ano, mas na hora da votação a gente deixar de lado tudo isso e ao invés de votar em quem a gente acredita ou procurar quais são os projetos daquele candidato, qual é o histórico dele, qual a postura, quais são os ideais que ele defende, e aí na hora do voto você fala, não, meu voto não tem valor, eu vou agir de outra maneira. Pelo contrário, a nossa maior arma é o voto. É poder colocar no poder aquele que de fato nos represente. Eu quero olhar para o candidato e falar, você me representa. Eu quero poder cobrar ele, né? Exato. Cobra, porque daí você vai ter a quem cobrar, né? E um candidato da região está aqui do seu lado todo dia. Eu vou dar um exemplo, e eu não quero entrar em juízo de valor ou mérito de qualquer dos candidatos ou deputados eleitos, mas o deputado Tiririca teve muito voto na nossa região, muito voto. Quantas vezes ele veio até aqui? Ele entende o Porto de Santos? Ele é a favor ou contra a regionalização do Porto? Eu não quero entrar no mérito do trabalho que ele tem efetuado. Eu quero pedir que a nossa população vá de encontro, candidato X, Y, Z, mas aqueles que representem a nossa população, a nossa região. O seu melhor voto de protesto é aquele voto que elege o seu candidato e tira da Assembleia ou da Câmara aqueles que contribuem para que seja sempre mais do mesmo, né, Rafael? Exatamente. Eu faço coro também ao que diz ao Bruno, e em especial para reforçar a importância do voto, né? Quer dizer, o pessoal, essa história do voto de protesto é a maior balela aí que inventaram, porque o voto de protesto, ele é pior do que a falta de voto, a justificativa, enfim, porque você vai acabar, sob esse pretexto, não só elegendo aquele deputado, como uma série de outros que vêm a reboque, né? No caso do Tiririca, nós tivemos ali outros deputados, sem falar dos que estão envolvidos lá no partido dele, não é? Em Lava Jato, etc. Mas ele acabou trazendo consigo uma série de deputados sem a menor expressão, sem a menor
competência para o cargo, porque veja... E ainda lá na frente iríamos descobrir que eram corruptos. Exatamente. E veja, é muito importante isso, né? Quando a gente fala dessa questão, é só o telespectador pensar que o deputado federal, dentre as inúmeras atribuições que tem, ele tem o dever de elaborar as leis. Isso não é pouca coisa. Quando a gente fala do deputado federal, ele vai fazer as leis para a nação, para o país, inclusive, leis federais. As do consumidor. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código Civil. Eu até hoje, assim, me pergunto, né, quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor está um pouco fora disso, digamos assim, não porque não tenha sido feito lá, claro que foi, mas porque eles tiveram a humildade de nomear uma comissão de notáveis que fez o anteprojeto, pouco foi mexido e aí foi mesmo aprovado nesse sentido. Mas veja... Aliás, toda vez deveria ser feito assim. Exato. Então, pelo menos em temas mais específicos, não é? Agora, veja... Código Penal, por exemplo. Então, o Código Penal, você vê, é um decreto-lei de 40 que está como lei ordinária, que tem projeto para mudança e não muda. Agora, do Código de Defesa do Consumidor, a gente começou bem lá atrás. Desde 2012 tem projeto de lei no Senado para alterar, na verdade, para modernizar o Código. Caminhou a passos lentos. Em 2015 foi para a Câmara e estacionou. Já fizeram mudança de algo que nem votaram. Então, tudo isso é um ponto de reflexão. Eu dizia, né, que me pergunto, porque eu não sei nem como passou a lei da colaboração premiada, delação premiada, enfim, porque isso foi um descuido ali, só pode ser, né? Quer dizer, alguém ali falou, não, isso aqui não vai dar nada, isso daqui, ou não leram, não é? Sei lá, ou não prestaram atenção, porque eles fizeram algo que é bem possível. É claro, porque eles fizeram algo que é muito nocivo a eles. A delação premiada, até me permite, Rafael, ele é um instituto muito antigo que antes não era utilizado. Ele tinha uma previsão legal e a maioria das pessoas não tinha esse precedente. Quando utilizaram, não tinha mais o que ser feito, estava na legislação. Pois é, então. Estava na lei. Graças a Deus. Fala, né, da infiltração, tem uma série de outras possibilidades ali, mas nesse caso, quer dizer, por sorte ali, isso acabou passando. Mas é importante que o telespectador faça uma análise, né? Quer dizer, novamente, aqui é a hora de pensar no coletivo. Não adianta a gente falar uma coisa, pregar uma coisa e fazer outra. A gente tem que falar e tem que fazer, não é? Então, nesse caso, analise o seu candidato, busque informações a respeito dele. Hoje você tem um acesso muito fácil a informações e filtre essas informações, porque você vai encontrar de tudo também. Veja o que é verdadeiro, veja o que é fake news, para você não ir no embalo aí também disseminar informação que não é verdadeira e com isso... E depois tem que responder por isso, né? Acabar respondendo, inclusive, criminalmente, enfim, porque não se pode fazer isso, né? A internet é um ambiente que tem leis também, embora não pareça. Embora não pareça. O Bom Dia Baixada faz mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Ainda dá tempo também de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13, está aí na tela, 988779496, pela nossa fanpage, onde estamos transmitindo o programa simultaneamente ao vivo, pelo Facebook, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Antes de voltar aqui com o nosso bate-papo, eu quero registrar que o professor Vinícius Eduardo entrou em contato com o Rafael, através do WhatsApp do Rafael, e disse que o pessoal do Rotary Clube Gonzaga também apoia o projeto Skate Terapia. É um projeto muito bacana e eu acho que é isso. A gente tem que dar espaço sempre para as boas práticas. O Brasil precisa de boas práticas. O Brasil precisa utilizar essa consciência do bem para a promoção de uma sociedade mais justa, porque a gente tem que aproveitar tudo que veio com a Lava Jato, todos os momentos ruins que o país viveu, para uma reflexão boa, né, Rafael? Não é possível que a gente não evolua com tudo isso, não melhore e não tire também de todo esse acontecimento uma lição positiva, não é? Então, a gente vem falando aqui das boas práticas, essa também me parece que é uma delas. É muito bacana. Eu falei, ainda respondi, o WhatsApp está bombando aqui, que a sua audiência está lá em cima. Que viu? Bom! Está lá em cima. Vou trazer mais, você e o Bruno aqui se trouxer, é pico de audiência, o Bruno, deixa. Mas, enfim, deixar um abraço aqui para o professor Vinícius, falei para ele, ó, a Nathalie vai divulgar e está aqui o espaço, é isso que a gente quer e é disso que a gente precisa. Vamos falar um pouquinho do Sistema Anchieta Imigrantes? Agora. Porque esse é um outro dilema de todo morador da região da Baixada Santista. Tanto Câmara quanto Procon já vem há algum tempo tentando um denominador comum, não vou nem falar uma solução, mas um denominador comum para que essa questão da operação 2x8, que tanto incomoda quem precisa voltar para casa, tenha uma solução. Em que pé que anda isso, Bruno?
Vamos lá. Nós tivemos algumas audiências públicas na Câmara, até quero deixar meu agradecimento público ao Dr. Rafael Quaresma, que além de amigo, é um grande parceiro no poder público. É importante que a gente possa destacar isso, que desde a primeira audiência eu falei, Quaresma, preciso do seu apoio, do seu conhecimento, a área do consumidor, os nossos usuários do Sistema Anchieta Imigrantes estão sofrendo com isso. E no primeiro momento ele falou, vamos juntos, vamos caminhar, vamos fazer, e realmente a gente tem conseguido grandes avanços. Foi instaurado um inquérito civil pela Promotoria de Santos, Promotoria do Consumidor, o Dr. Ézio, o Dr. Sandro, mas infelizmente houve um recurso da Ecovias a respeito disso e hoje esse inquérito civil está no Conselho Superior do Ministério Público aguardando o julgamento para saber se pode prosseguir ou não. Mas em paralelo a isso, nós continuamos as nossas audiências, continuamos o nosso trabalho e recentemente, falávamos aqui no bastidor, no intervalo, nós fizemos um levantamento. Esse levantamento é um absurdo. Gente, presta atenção no que o vereador vai colocar para você que mora na Baixada Santista. De fato, a gente tinha uma sensação muito ruim quanto à quantidade de operações 2x8 que existiam na estrada. Só que isso incomodava no sentimento e a gente resolveu colocar um pouco de técnica nisso e fazer um estudo sobre o que de fato tem acontecido. E nós levantamos, juntamente com a minha assessoria, quantas operações foram feitas nesse ano. Então, pasmem a vocês que estão nos assistindo hoje, do dia 1º de janeiro ao dia 6 de maio, nós contabilizamos quantos domingos nós tivemos operação 2x8. E a resposta é que em todos os domingos do ano de 2018 até o dia 6 de maio, nós tivemos operação 2x8. Para que eu não cometa nenhum excesso, não foram todos os domingos. No Carnaval, a operação não foi no domingo, foi na segunda, na terça e na quarta. Porque era feriado. Exato. Aliás, a 2x8, ela surgiu, teoricamente, para ser implantada em períodos de maior fluxo, né? Justificativa. É a justificativa. Feriados prolongados. Agora, todos os domingos, você ir para São Paulo, uma viagem que teoricamente demora 40 minutos, para você subir 40, 50 minutos no máximo, e para você voltar, muitas vezes, demora 2 horas, Rafael. Se tiver um acidente, chega a demorar 5. Demora 5. Sem falar que o valor do pedágio é o mesmo. Né? E aí eu acho que isso deve ferir o Código de Defesa do Consumidor. Eu quero só dizer, bom, primeiro que o PROCON de Santos embarcou nessa, e eu em especial estou à frente, porque a gente sabe também da seriedade do trabalho do vereador Bruno. E ali eu não fiz por uma questão de amizade, porque temos amizade, mas sim porque o assunto é palpitante, é necessário e precisa mesmo dessa união de esforços. Então, ali não foi um pedido, foi uma convocação, na verdade, que o Bruno fez e nós prontamente atendemos, porque de fato se fazia necessário. E eu sei também que o vereador tem outras pautas envolvendo a Anchieta Imigrantes, o PROCON está tratando em conjunto, vamos dizer assim, de uma delas, que é a operação, 2x8 e a questão do pedágio, porque o vereador Bruno trata também do trânsito de ônibus, né, a possibilidade de descida de fretados pela pista nova da Imigrantes. Violência e da operação comboio, que é uma outra operação. Né? Então, nessas duas que são muito mais técnicas, o PROCON está, digamos assim, num segundo momento, num segundo plano, mas nesse aspecto da operação 2x8, isso entendemos que atinge diretamente o usuário, que é mesmo consumidor do sistema e que, portanto, demanda a atuação do PROCON. Primeira coisa, para deixar claro, se fosse fácil, isso já teria sido resolvido, né? Não precisaria nem de mim, nem do Bruno, porque já teria sido resolvido antes. Então, é claro, não é fácil, aliás, nada é fácil e as coisas que envolvem, quanto mais interesses e valores estiverem envolvidos, vide Caixa Econômica Federal, que eu não sei se a gente vai ter tempo de falar ou não, mas é um ponto, as coisas ficam mais difíceis, não é? Eu sou muito realista em relação à questão econômica. A gente sabe que o que pauta ali é o interesse econômico. Então, diferentemente do que alguns colegas, inclusive do Bruno, pregam, não é? Da proibição, da operação 2x8, etc., eu prefiro ser mais realista e trabalhar com a possibilidade da implantação da operação 2x8. Falando em português bem claro, não seríamos contra a implantação da operação 2x8, mas exigiríamos a contrapartida na redução do pedágio. E se a gente colocar na balança, e é isso que a Ecovias precisa entender, não é? Se a gente colocar na balança
custo-benefício, essa equação ela fecha favoravelmente a empresa, muito favoravelmente ao usuário consumidor que é. Ele se sente prestigiado, ele fala, bom, tudo bem, menos lesado, acho que nem prestigiado, é verdade, menos lesado, porque ele fala, bom, eu não desço pela imigrante, mas estou descendo pela Anchieta e não estou pagando R$ 25,60, R$ 25,20, que é o pedágio, né? Estou pagando 20, 19, 18. A dificuldade, penso eu, que teria que estar num estágio adiante, num estágio mais avançado. Não em se discutir se pode ou não ter o desconto, mas de se saber de quanto é o desconto, porque não dá para a gente trabalhar no chute aqui. E essa equação é uma equação extremamente complexa. A gente precisa abrir planilha, saber qual é o valor que arrecada. Essa informação, a gente foi ao Ministério Público, porque essa informação foi sonegada para a gente. Porque é empresa de capital aberto, não tem, não pode. Bom, então se não pode para a gente, vamos ver se para o Ministério Público continua não podendo. E a situação não é importante, mas suscitou um recurso da Ecovia junto ao Ministério Público. Por que suscitou o recurso? Porque o tema tem relevância. E a discussão ali central é que se trabalha nesse inquérito civil fatos que já foram apurados e versam em outro inquérito civil da Promotoria de São Vicente de muito tempo atrás. Não é a mesma coisa. Lá se trabalhou o sistema Anchieta Imigrantes, uma outra realidade muito tempo atrás. Essa questão, trabalhando o serviço e a diminuição do valor em relação à qualidade do serviço ofertado, é a primeira vez que se ventila e é por isso que está criando, digamos assim, um frisson uma celeuma, porque há possibilidade, de fato, de emplacarmos essa redução. Demora, não é fácil, mas a gente precisa continuar atento a tudo isso. Rafael, a gente tem 3 minutos. Eu quero que você, rapidamente, fale um pouquinho sobre a questão do trabalho que foi feito do PROCON junto aos clientes da Caixa Econômica Federal que foram roubados, né, quando do assalto que houve na agência. Parece que a Caixa Econômica Federal não entrou em acordo. Parece não entrou realmente. Esse falar em 3 minutos está quase o Se Vira nos 30 lá do Faustão, né? Que é impossível. Mas, enfim, o que a gente vai falar aqui para o telespectador? Nós não conseguimos avançar na questão do acordo, porque, claro, já é difícil fazer o acordo se os dois estão predispostos a acordarem. Se um não quer, o acordo fica impossível. Qual é o ponto? Esse é o ponto ruim. E aí, obviamente, nós encerramos, nem fomos nós, foi a própria Justiça Federal, encerrou a reclamação pré-processual no setor, na Central de Conciliação da Justiça Federal de Santos, mas como voltou para a Caixa Econômica Federal um dos advogados que é conciliador, que trabalha muito essa veia da mediação, eu acredito que em tratativas futuras isso ainda possa gerar algum efeito prático. No entanto, como eu disse na sexta-feira passada, o PROCON de Santos e eu, em especial, não me sinto mais à vontade de exigir ou de pedir mais paciência ao consumidor, de tal modo que se essa é a resposta que a Caixa Econômica quer, de que os consumidores demandem individualmente, teremos muito trabalho, a Justiça Federal terá muito trabalho também, mas que assim seja feito, porque o que não podemos é pensar na impossibilidade ou na falta de exercer esse direito. Nós sabemos, Nathalie, rapidamente que os valores são muito grandes. Qualquer movimento que se faz ali, a gente fala em milhões. Para o telespectador saber, nós temos R$22 milhões em prejuízo. A indenização fixada pela Caixa de uma vez e meia já joga esse valor para 11 milhões a mais, ou seja, 33 milhões de reais. E se a gente colocar, ao invés de uma vez e meia, o dobro, a gente já vai para 44 milhões de reais. E, na nossa ideia, algo próximo a 4, 5 vezes o valor da indenização, isso vai bater uma cifra astronômica. A Caixa tem dinheiro? Claro que tem. Agora, uma coisa é pagar e desembolsar esse valor de uma vez só, imediatamente, porque um acordo forçaria isso. A outra é diluir tudo isso ao longo do tempo e para alguns consumidores, seja pela ação judicial, seja pelas reclamações do PROCON. Então, é assim que estamos, não é a melhor resposta, mas é o que temos nesse momento. Infelizmente, conseguiu, ó. Você virou nos 30. Você pede aqui, você não pede, você manda, a gente obedece. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria muito, Rafael, agradecer a tua participação aqui. Eu que agradeço. A gente tratou de temas muito importantes. A presença de vocês veio num momento muito pertinente. Eu acredito que a partir de agora, até os próximos dias, essa situação em postos de combustível, em mercados, em supermercados, restaurantes, ela tende a se regularizar. Agora, você, consumidor, que se sentiu lesado, que perceber a cobrança de um preço abusivo, não deixe de procurar o PROCON. Exerça o seu direito. Muito obrigado. Estamos aí à disposição. Eu que agradeço, deixar um grande abraço aqui ao meu amigo, o excelente vereador Bruno Orlandi. Bruno, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui conosco, viu? Obrigado, Nathalie. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Deixar um abraço também ao Rafael, um grande parceiro, um grande amigo.
E é importante destacar que isso tudo sirva para conscientizar a população. É um momento de eleição, é um ano de dificuldade para o nosso país, é um grande desafio, mas que a gente possa ter a consciência política, que ações como essa hoje não fiquem em branco, que a gente traga da mesma maneira que a ação do consumidor, quando vai banir aquele estabelecimento que vai praticar um preço abusivo, se a gente deixar de comprar, e obviamente falando dessa forma, para colocar de toda forma geral para a população, um aparelho que sabe ser roubado, se não tem comprador, não tem receptação. Então, vamos trabalhar nesse sentido, vamos cada um fazer a nossa parte, com convicção de que melhora para todo mundo, a coletividade está acima do individual. Com certeza. O Bom Dia Baixada fica por aqui, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira. Amanhã e sexta-feira vocês poderão rever os programas que trataram de projetos, planos e ações para São Vicente e também o Agenda do Porto, com o diretor comercial de novos negócios da Deep World Santos e com o presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, que abordou temas de interesse do setor. Bom feriado. Até segunda-feira. Tchau.